Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Garô, e nessa semana eu pretendo trazer uma proposta um pouco diferente aqui pro canal, porque eu quero mostrar algumas revistas que eu tenho aqui. Na verdade hoje eu só vou mostrar a Metal Hurlan, e na semana que vem eu pretendo trazer um outro vídeo falando sobre a Linus e a Alter Linus, que é um suplemento da Linus, e vocês já podem ver que tem um cangaceiro aqui na capa, porque nessa edição aqui de maio de 75 teve a publicação do João Oliveira, que na época estava publicando na Itália os quadrinhos dele. Então na semana que vem eu volto aqui pra gente tratar sobre a história da Linus. Hoje a gente vai focar na Metal Hurlan. E bom, quando a gente fala de Metal Hurlan, a gente está falando de um período muito prolífico dos quadrinhos na França, principalmente na década de 60 e 70. Em grande parte a Metal Hurlan foi criada por dissidentes da Piloté, que era uma revista muito famosa de quadrinhos na França também, que foi criada em 59 pelo Jean-Michel Charlier, pelo Goscinny, roteirista de Asterix, pelo Uderzo, desenhista de Asterix, e pelo Herbrand. Esses quatro criaram a Piloté, e a Piloté conseguiu juntar um grupo muito talentoso de quadrinistas que acabariam ditando a onda dos quadrinhos para adultos na década de 70. E os dissidentes que vieram da Piloté para fundar a Metal Hurlan em 75 eram nada mais nada menos que Philippe Druillet, que aqui no Brasil já teve uma obra sua publicada, que é o Lone Sloane, o Jean Giraud, que dispensa comentários, o Moebius ou o Moebi, do jeito que você quiser falar, o Jean-Pierre Jeunet, conhecido também, um grande roteirista que se tornaria, o editor-chefe da Metal Hurlan, e o Bernard Farkas, que era um cara mais empresário, que foi convidado, porque ele era da contabilidade também, para deixar a revista Metal Hurlan sustentável. Mas artistas mesmo eram o Jean-Pierre Jeunet, o Philippe Druillet e o Jean Giraud, vulgo Moebius. E já tem muito bom conteúdo sobre a Metal Hurlan na internet, principalmente nos últimos tempos. A Metal Hurlan tem sido relembrada muito. Tem um podcast muito bom do Formiga Elétrica, que eles falam sobre a história da Metal Hurlan. E recentemente o próprio Pipoque Nanquim fez um vídeo muito bom, bem longo também, de 1 hora e pouquinho, falando sobre a história da criação da Metal Hurlan e seus pormenores. Então a ideia aqui desse vídeo nem é muito ficar adentrando nessa história, nesses detalhes, já tem esses conteúdos muito bons, e sim mostrar um pouco aqui dessa edição que eu tenho, que é a Metal Hurlan número 9. A partir do número 9 a Metal Hurlan passa a ser mensal, ela tinha uma periodicidade maior, bimestral, trimestral, mas aí eles viram a necessidade de passar a ser mensal a revista, para questão de fluxo de caixa, etc. Então a partir do número 9 que a Metal Hurlan passa a ser mensal. E é ela aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, e como dica para quem ficar interessado sobre a história da Metal Hurlan e também das histórias em quadrinhos, eu gostaria de indicar 2 livros. O primeiro é esse, é o quadrinho História Moderna de uma Arte Global. Não é global, e os autores aqui, que é o Dan Moser e o Alexander Danner, já fazem esse meia-culpa no começo, falando que eles reconhecem que existem outros países, com uma história muito rica, mas eles preferiram focar em 3 grandes polos. O japonês, com os mangás, o europeu, da Europa Ocidental, e aí com as bandas desenhadas, franco-belgas, com os fumetti italianas, historietas espanholas, e assim por diante, e os comics nos Estados Unidos. Tanto os comics industriais, com C, como os comics com X, que são os quadrinhos underground. Eu gosto muito do recorte histórico desse livro, porque ele pega a década de 60 e principalmente de 68 para frente. Por quê? Porque é em 68 que o Yoshiharu Tsuki publica na revista Garô, que é a revista de quadrinhos independentes japonesa, que dá um nome aqui ao canal, e foi em 68 que o Yoshiharu Tsuki publica Nejishiki na Garô. E vai ser um conto, uma short history muito importante para a história dos quadrinhos, e também em 68 que o Robert Crumb, nos Estados Unidos, publica suas Zap Comics, seus quadrinhos undergrounds também, que ele colocava num carrinho de supermercado, ia passando e vendendo junto com a sua mulher. Então, esses 2 eventos são muito importantes, além de outras questões também, e aí ele não se furta só a pegar de 68 para frente, ele cita a produção de quadrinhos na década de 60, quadrinhos como a Barbarella, do Jean-Claude Forest, que também é muito importante, e a luta também de Jack Kirby nos Estados Unidos para reaver os seus direitos, para sua liberdade também como quadrinista. E eu também gosto pessoalmente desse período histórico porque a gente está falando de um ano em que teve maio de 68, que foram os protestos estudantis que ocorreram no hemisfério norte, tanto na Europa como também teve nos Estados Unidos, e que trouxeram muito essa questão de confrontar a hierarquia, que falavam muito sobre a morte dos pais, numa questão hierárquica de comando, e como todo esse cenário foi muito importante para a mudança dos artistas na década de 60 e que ia culminar em muita criatividade na década de 70. E o segundo livro que eu gostaria de indicar é esse daqui, bem pequenininho, do Rogério de Campos, HQ, uma pequena história dos quadrinhos para o uso das novas gerações. Ele é muito bom,
Ele também tem uma pegada mais de se focar em grandes polos, mas o Rogério de Campos não esquece de citar outros países também. Ele fala muito do Brasil e as influências. Então ele tem aqui uma parte que vai focar no mangá, outra no fumetti, outra nas bandas desenhadas. Aqui na parte do capítulo sobre os fumetti, o Rogério de Campos fala muito sobre a Argentina, que teve um papel muito importante, né, com seus quadrinhos na Itália. Então esse também é um livro que eu gostaria de indicar. Esses dois aí são muito bons para quem quer estudar um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos. E bom, dito isso, vamos mostrar um pouquinho aqui da Metal Hurlan. Então vou mostrar página por página, é um formato novo que eu quero fazer aí. Como eu falei, na próxima semana eu pretendo trazer um vídeo sobre a Linus e sobre a Alter Linus, que é o suplemento dela. Então vamos ver aí como é que vai ser e eu espero que vocês gostem. Abrindo aqui, deixa eu focar mais aqui a revista e vamos abrir aqui. Aqui a gente já consegue ver 2 editoriais escritos pelo Jean-Pierre Jeunet. E passando aqui, a gente já vê uma história de uma página da Chantal Montelier, mas aqui eu achei um negócio meio estranho, porque aqui ele já fala que é a história 1993, mas aqui tá 1996. E essas histórias de 1996 foram publicadas aqui pela Comic Zone. Deixa eu pegar aqui, que é aqui no Social Fiction. Quando a gente avança aqui, ó, a gente consegue chegar nessa história. Aqui, ó, 1996. Publicado originalmente em Metal Hurlan número 7 ou número 27, de maio de 76 a março de 78. Só que, em específico, essa página aqui eu não consegui identificar aqui no Social Fiction. Então eu achei isso meio estranho. Tem esses personagens, principalmente essa personagem aqui que está na televisão, mas essa página específica eu não identifiquei ali naquele compilado de histórias que é 1996. Então eu achei meio estranho. Como aqui está 93, eu não sei se foi um erro de editoração, porque aqui está 93 e aqui está 96. Só que essa página aqui eu não achei lá no compilado que a Comic Zone lançou aqui, que está no Social Fiction. Então será que isso daqui é 1993? E, na verdade, não é 1996, aqui saiu errado? Bom, não sei, quem aí souber, me digam, mas eu acabei não entendendo muito, porque aqui tá diferente e essa página não tá no Social Fiction lançado aqui no Brasil, tá bom? E aqui a gente tem, né, um sumário dos anunciantes aqui da revista, o que vai ter em cada página, e essa parte aqui também, que é um resumo, pelo menos eu acho que Sommaire entra como resumo também na França, mas aqui tem mais histórias, eu acabei não entendendo porque tem essa separação. E aqui ser Metal Hurlan número 9, e aqui ter esse Sommaire e ter mais histórias aqui para baixo. Quem também souber aí, pode falar nos comentários. E quando a gente vira aqui, a gente tem um artigo, né, que é o Le Retour d'Adèle Blanc-Sec, que é do Manœuvre. O Manœuvre, eu tinha pesquisado, ele chegou a ser editor sênior da Metal Hurlan. Ele era um cara que era apresentador de televisão, tinha um programa de rádio, e ele foi editor-chefe da Metal Hurlan. Aí eu acabei não entendendo muito bem quando que o Jeunet de fato entra como editor-chefe da revista, e se tinham 2 editores-chefe, se um sobrepunha o outro, eu acabei não entendendo essa parte. Mas a informação que eu acabei achando desse Manœuvre é que ele era editor-chefe, ele foi, né, editor-chefe da Metal Hurlan, o cargo que depois seria, ou na época também era, do Jean-Pierre Jeunet. Bom, e aqui a gente já pode ver a primeira história, que é essa Polônios, que é uma história muito famosa do Jacques Tardy. O Tardy aqui no Brasil, infelizmente, é muito pouco publicado. Tem aquela história da Nemo, que é o Era Assim a Guerra das Trincheiras, mas já está totalmente esgotado. E aqui no Brasil, infelizmente, Tardy é muito pouco reconhecido. Tem uma história muito boa dele, que eu queria muito ler, que é a que ele fez com a mulher dele, que é a Dominique Grange, que é aquela Elise e os Novos Partisans, que teve toda aquela questão dela simplesmente criticar as políticas do Estado de Israel e terem acusado ela de ser antissemita. Eu acho que acabou não sendo publicado na Alemanha esse quadrinho, ia ser publicado, a editora decidiu não publicar, algo do tipo. Então aqui a gente já consegue ver, né, as primeiras histórias, e essas histórias aqui, né, são de Peplum, que são histórias que se passam na antiguidade greco-romana e na egípcia. Então a gente consegue aqui ver o traço do Tardy, que é fabuloso, ele é um grande desenhista. Aqui a gente vê o uso dele, né, do preto e do branco, que é fenomenal.
Bom, e aqui a gente tem um texto do François Rivière, que é um texto chamado Lettre à Arnaud de Bocklin. O François Rivière era um crítico de quadrinhos e ele aqui tem uma parte muito interessante, né, na Metal Hurlant, que a Metal Hurlant tinha isso, né, de trazer coisas diferentonas, né. Então aqui a gente tem um texto sobre Arnaud de Bocklin, que foi um pintor suíço, que ele se encaixava no simbolismo, mas que ele acaba influenciando muito o surrealismo, que foi um movimento de artes plásticas que veio posteriormente. E aqui a gente tem um texto sobre o pintor e aqui também algumas obras dele também. Então, a Metal Hurlant traz esse caráter, né, de vocês já estão vendo aqui a qualidade da revista é muito boa, tem um material muito bom, um papel muito bom. Você vê que isso daqui foi lançado na década de 70 e quem cuidou dessa revista, eu acabei comprando na Shopee, mas quem cuidou, a revista realmente dura muito, é de muita boa qualidade. E também tem essas especificidades de ter um conteúdo diferentão, mas também não é específico dela. A Linus também, que eu vou tratar no vídeo da semana que vem, também tinha essa proposta de trazer um conteúdo também um pouco mais diferenciado, dado a intelectualidade dos criadores da Linus, né? Sendo um deles o Umberto Eco. Mas enfim, papo pro próximo vídeo. E passando aqui, a gente tem esse anúncio. Esse desenho aqui é do Gottlieb, que também trabalhou na Piloté. Na verdade, antes do Jean Giraud, né, vulgo Moebius, o Philippe Druillet e o Jean-Pierre Dionnet saírem da Metal Hurlant, porque a gente tem que lembrar que com, né, a rebeldia, né, digamos assim, dos quadrinistas da Piloté que queriam experimentar, o Goscinny acabou liberando um pouco para eles experimentarem algumas coisas, não muito, mas algumas coisas. Então eles acabaram ficando um tempo maior. Só que antes deles saírem, o Nikita Mandrikar, o Gottlieb e a Bretéché já tinham saído para fundar a L'Échos de Savane, que também é uma revista muito importante, foi criada antes da Metal Hurlant e que também foi uma das influências para a criação da Metal Hurlant. É uma revista muito importante também na cena de quadrinhos franceses. E aqui a gente consegue ver, né, que parece ser um anúncio de algo que vai juntar os integrais do número 1 ao 8 e tem 100 ilustrações do Mandrikar. Então aqui a gente tem dois dos fundadores da L'Échos de Savane, o Gottlieb e o Nikita Mandrikar. E aqui a gente já vê algo muito legal, que é o primeiro capítulo da Mão Verde, que é o quadrinho da Nicole Clavelou, que também foi publicado aqui no Brasil. Deixa eu pegar aqui. Olha que maravilha. A Mão Verde e outras histórias, é até a mesma capa. E deixa eu avançar aqui. E aqui a gente já consegue ver, lado a lado, a publicação da Comic Zone e da Metal Hurlant pela primeira vez. Então, aqui na Metal Hurlant número 9 é onde foi publicado pela primeira vez a Mão Verde da Nicole Clavelou e da Edith Zappa. Então, aqui tem a história e muito legal, porque você vê que o papel realmente é de alta qualidade. Ó, muito bom aqui de ver os desenhos. De fato, você vê que a revista ela é muito boa, o papel é muito bom, porque ela tá quase como se fosse nova, assim. Ela foi muito bem preservada e se manteve durante o tempo. E aqui agora a gente tem um texto do Le Retour du Monde Livre. Aqui é uma seção de indicações. Então a gente vê que várias pessoas que escreviam para Metal Hurlant, como o Mannoveri, que eu acabei de citar, mas também o Marc Duvaux, eles vão fazer indicações, tanto de arte, que é uma parte de arte, eles vão falar, né, do Christopher Foss, ou Chris Foss, que ficou muito famoso por criar capas para livros de ficção científica. Tem umas capas do Isaac Asimov, feitas pelo Chris Foss, que são maravilhosas. Aqui também eles vão falar sobre Science Fiction, Brian Aldiss também, sobre o Brian Aldiss, que é um escritor de ficção científica. Aqui eles vão falar sobre cinema também, então eles vão indicar cinemas. Aqui eles falam sobre Texas Chainsaw Massacre, eles falam sobre diversos filmes aqui também da época. Então eles vão acabar aqui também falando sobre alguns livros, etc. Aqui a gente já tem uma outra história, que é o Les Aventures de Roger Fringant, e essa história aqui ela foi escrita pelo Jacques Lope, que também é um grande quadrinista francês, e que aqui no Brasil ele já foi publicado naquele quadrinho do Perfura Neve. Sabe aquele quadrinho que acabou até virando filme do Bong Joon-ho? O quadrinho que deu origem àquele filme também tem participação, né, do Jacques Lope. Muito bacana isso. Passando aqui, a gente já vê a garagem hermética do Moebius. Então, aqui também a gente já tem um
capítulo da garagem hermética do Moebius. Eu tenho 2 edições daquela biblioteca meio que histórica, né, da Nemo, que ela publicou com os trabalhos do Moebius, e infelizmente eu não tenho a que tem a garagem hermética. Eu tenho outras 2 aqui, mas tem uma daquelas que compila todos os capítulos, né, dessa história do Moebius aqui, que é a garagem hermética, que é maravilhosa. Então, muito bom, sempre interessante a gente revisitar Moebius e ver o seu traço. Bom, aqui vai ter umas outras propagandas também de lançamentos, como aqui, por exemplo, ó, ilustrações de Philippe Druillet, textos de François Truchot. Aqui a gente já tem a primeira citação a Futurópolis, que era uma grande livraria de quadrinhos de bandas desenhadas que tinha na França, principalmente bandas desenhadas usadas. Era essa Futurópolis que tinha uma parceria aqui com a Metal Hurlant. Aqui a gente tem, né, um outro quadrinho também chamado Cadres e Sites. Um dos participantes aqui é a Olivia Clovell, que vai ser muito importante também nas histórias dos quadrinhos. E aqui a gente também já consegue ver um nível de experimentação muito alto, porque a gente tem, né, aqui a gente está numa ordem, mas você percebe também que a gente consegue virar a revista também, porque a gente também tem a história acontecendo de cima para baixo, de baixo para cima. Então a gente já tem um nível de experimentação muito grande aqui com Olivia Clovell também e outros participantes que fizeram essa história. Então, aqui ó, a gente tem um desenho muito bom. Aqui a gente chega numa parte, eu não entendi muito bem isso daqui, de fato não entendi bem. Tem eu acho que era alguma brincadeirinha para você assinar, ó, tem uma parte aqui de cinema, e aí você enviava para Metal Hurlant, né, na verdade para Les Humanoides Associés, que era a editora. Imagino que seja isso, mas aqui eu acabei boiando, confesso para vocês. Aqui tem mais propaganda, né? Então aqui novas citações a Futurópolis, que era essa livraria de quadrinhos, de bandas desenhadas. E aqui a gente tem mais uma história que é o Piège dans le Cosmos, que é do Petillon. Petillon também, um quadrinista francês também muito bom, muito famoso. E aqui a gente vê meio que uma história de ficção científica que acaba envolvendo comédia e, nossa, um traço, né, um desenho, né, muito, muito bonito do Petillon. Aqui mais propaganda. Aqui a gente acaba tendo parece que é um questionário para saber de que lado, tipo assim, se você é Lector ou Halter. Eu acabei pesquisando, mas também acabei não entendendo muito bem, mas parece ser um questionário que você faz, assim, meio que uma brincadeira. E aqui do lado a gente tem o Les Merveilles de l'Univers, que é do Nicholas Tompkins. E aqui, quando a gente passa, né, a gente tem uma continuação daquela parte lá de indicações também, né? Então é muito legal, porque não parou lá, né? Depois acaba voltando aqui com outras indicações também. Aqui a gente tem mais, né, umas propagandas, tudo. Aqui a gente tem mais um quadrinho, que é o Fish Zodiacale, que é do F. Moore, que também ele assinava como F. Moore. Então a gente também tem uma história dele aqui. Também trabalha muito bem com PB. Aqui mais, né, umas propagandas também, falando não só da Metal Hurlant, como também do Conan, também do Robert Howard. E aqui, né, muito legal, você percebe como a revista está em preto e branco, e aí ela já muda e fica colorida. Aqui é uma história muda do Jacques Tardy, muito animal. O Jacques Tardy, ele está muito presente nessa revista, com razão, porque ele é foda, ele desenha muito, né? A gente tem até aqui, né, um símbolo fálico, né, ejaculando, né, um pênis ejaculando. Então Jacques Tardy merece toda a atenção, porque ele era muito bom. E aqui a gente tem o Nosses d'Ordanlens Quarantiemes Rugissantes, que é do Massi, que também era um grande quadrinista. E olha esse preto e branco, olha essas rachuras. Infelizmente eu não consigo dar um zoom aqui, né? Até daria, mas vai dar um trabalho meio ingrato. Mas você vê, ó, a qualidade das rachuras que ele vai fazendo, né? Todo o detalhismo que ele vai colocando. Eu fico imaginando o tempo que leva para a arte finalizar uma página dessas. Ó, que sensacional. Olha, ó, os blocos aqui, cada um caindo, super bem detalhados, muito bom.
E aqui a gente chega numa parte muito legal, que é onde você provavelmente fazia as compras, né? Então aqui a gente tem as Metal Hurlans, né, de 1 a 7 disponíveis. Aqui me parecem uns compilados, né? Ó, tem do Gir, do Tardi, do Frazetta. Aqui a gente tem originais também. E aqui do lado era onde você marcava e pedia, né? Acho que você enviava para lá, colocava aqui, né? Nome, endereço, caixa postal. Enviava, né? Para Les Humanoides Associés e recebia, provavelmente. E aqui tem os preços, ó. Da Metal Hurlan número 1 foi 8 francos, a 2 foi 8 francos, a 3 e a 4 foi 8 francos, a 5 também, não, a partir da 5 passa a ser, era 8 também, e a partir da 5 passa a ser 8,50. E por fim, para fechar com chave de ouro, você tem o terceiro capítulo de Vus, do Philippe Druillet, esse monstro dos quadrinhos franceses, que traz aqui um capítulo de uma de suas grandes obras, né? Que é a Vus, que ainda no Brasil não foi publicado. Espero que chegue mais cedo ou mais tarde pela Pipoca e Nanquim aí, ou por outra editora também. E aqui a gente tem um anúncio da Ananá. Aqui para o fim de outubro ia ser publicada a primeira edição da Ananá, que era essa revista de quadrinhos onde majoritariamente quem mandava eram as mulheres. Que a gente já tem elas em destaque aqui, né? Tanto a Clavelu, como a Montelier, a Olivia Clovel, né? A Montelier, a Clovel e a Clavelu, que tem histórias publicadas aqui nessa edição. A Trina Robbins, que infelizmente acabou falecendo recentemente, né? Acho que foi na semana passada, semana retrasada. Então, essas mulheres aqui iam acabar encabeçando a Ananá, que acabou durando, acho que 2 anos, mas foi muito importante, porque foi uma revista em onde a maior parte das quadrinistas eram mulheres. E é isso, gente. Essa daqui é a Metal Hurlan número 9. Vocês gostaram do conteúdo? Digam aí nos comentários se vocês acharam legal esse tipo de vídeo. Eu não pretendo fazer ele muitas vezes, até porque eu não tenho também muitas coisas assim para mostrar. Eu queria muito mostrar essa Metal Hurlan. E aí na semana que vem eu faço um vídeo, né, como eu já falei, da Linus e da Alter Linus. Passo um pouquinho sobre a história delas. Aí eu acho que eu vou ficar até mais um tempo na Linus e na Alter Linus, porque não tem muitos vídeos, na verdade não tem nenhum vídeo, pelo menos pelo que eu pesquisei, sobre a história da Linus no YouTube. Então eu acho que compensa eu passar mais sobre a história dela, e eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar aí, né, e de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, e nos vemos numa próxima, que vai ser na semana que vem, aqui no Garou, com outras revistas nesse mesmo formato aqui de vídeo, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.